funcionamento do Juan só vai para o nosso. Bom, pessoal, eu vou falar, reprisar aqui, né, do esquema de cores dinâmicas. Ele consiste em estabelecer três cores para o GeoGebra colorir a sua figura. Aqui eu fiz uma sequência vertical de pontos e defini uma função, que eu vou tentar clarear até mais à frente, de modo que ela forneça para você uma combinação de números, três números em geral para cada ponto. Cada um desses pontos vai ser uma cor, um tom de vermelho, um tom de azul e um tom de verde. O esquema de cores é chamado RGB, para Red, Green, Blue. Vermelho, verde e azul. E na hora que você mistura essas escalas de cores, essas cores, você tem as outras cores. Ok? Bom, para você fazer uma cor, uma figura desse tipo, a primeira coisa é estabelecer essa coluna aqui de pontos que vai varrer a sua região. E além disso, você vai ter que ter em mente o que você quer, né? O que você quer ilustrar. Eu vou tentar clarear isso. Para isso, a gente precisa da álgebra do, da figura, de uma figura e da via de a planilha de cálculo. Esse esquema de cores, você não vai conseguir fazer ele assim, escolhendo a cor aqui. Aqui, eu já criei um segmento, só vou adiantar um pouco. Você tem um segmento de, vamos arrastar aqui um pouquinho, um segmento de D até E, paralelo à reta X, e tem um ponto F que percorre esse segmento, e tem um segmento perpendicular a este segmento dado, e eu vou colorir ele de vermelho, mas com escala de cores. Então, como que eu fiz? Como que o pessoal faz? Clica lá no segmento, vai lá em configurações, avançado, e eu vou dar uma fórmula aqui para que ele faça a coloração. Eu vou colorir em escala de vermelho, em tons de vermelho. Como eu vou colorir? Eu vou colorir de acordo com a distância ao eixo Y. Então, ou seja, eu vou fornecer o X do F, ok? A rigor, eu teria que fornecer o módulo do X do F, mas o GeoGebra tem um processo de conversão interna e você não precisa se preocupar com isso. E para o verde e para o azul, eu vou colocar branco, colocar 0 e 0, ok? Fazendo isso, eu vou lá e mando mostrar o traço. Veja que sem o traço, ó, não vai acontecer nada, vai mudando as cores se você observar bem, mas não é o que a gente gostaria. Então, vou lá, ligo o traço do segmento, ligar o traço do segmento aqui, ok? E aí, vou colocar para ele rodar. Veja que ele vai preenchendo aqui, né? Ele vai modificando a escala. Eu fiz isso, eu não deveria ter feito. Ele modifica as cores de acordo com a escala, com a distância em relação ao eixo Y. X de F é a coordenada X do ponto F. O ponto F está indo aqui nessa segmento de reta paralelo ao eixo X. Então, a distância é calculada, a gente pode calcular até de cabeça. Veja que você tem esse padrão, do meu ponto de vista, é bem bonito até, para representar essa a coloração desse segmento. Ok?
Bom, logicamente que a qualidade da coloração aqui vai depender da quantidade de pontos que você tem. Na verdade, no segmento não, desculpa. No segmento, você vai obter a coloração um pouco mais rápido se você aumentar um pouquinho a largura ou espessura do segmento. Nada extremamente complicado. É só você vir aqui no Pronto. segmento. Oi? O senhor colocou a reta em cima e colocou os pontos e depois os segmentos sobre a reta ou não? Aí. Eu só passei uma reta aqui. Deixa eu. Eu fiz essa reta e coloquei um segmento em cima dela. É o É uma segmento. reta infinita. Sim, é porque no Tá. GeoGebra, se eu fizesse pro ponto F variar em cima da reta, ele ficaria muito longo, demoraria Uhum. muito. Aí eu coloquei um segmento em cima da reta, marquei 2 pontos, marquei um segmento em cima da reta e marquei um ponto em cima desse segmento. Agora ele vai variar só, mas eu poderia ter feito assim, por exemplo, segmento, assim, segmento, ponto em cima do segmento, ok? Passar uma reta perpendicular, não, a reta perpendicular a esse ponto por essa reta, marcar aqui esse ponto, e aí eu poderia esconder a reta agora, construir o segmento, certo? Aí esse segmento, eu vou lá, já vou mandar mostrar o traço, vou lá no avançados e vou colocar, vamos colorir de verde, de vermelho mesmo. X de I, né? E aí ele já Aí preencheu. o senhor seleciona ele e vai no avançado, é isso? Exato. E aí define, veja aqui, ó, tem cores dinâmicas: vermelho, verde e azul. E aí aqui dentro ele aceita a formulinha. Então, se você olhar aqui no GeoGebra, por exemplo, o X, o L, X do I, ele vai falar 0,45, que é a coordenada X que dá esse segmento I. Ok? Sim. Bom, eu já mandei ficar com o rastro ligado, então agora eu vou arrastar esse ponto aqui, ó. Veja que eu arrasto, ele já mantém o rastro. E aqui eu vou. Por que que ele não animou? Vou engrossar um pouquinho o ponto e vou fazer no braço. Ó, veja que agora se eu arrastar, ele vai, ele vai colorindo. Então, eu peguei segmentos paralelos ali apenas para ficar conveniente, sei lá. Pronto aqui. É isso, basicamente isso. O esquema de cores é basicamente isso. O que muda? A complicação das formulinhas que você coloca ali dentro da configuração do esquema de cores dinâmicas. Eu fiz a mesma coisa aqui, só que agora eu peguei um triângulo, passei um segmento paralelo a um dos lados,
mesma coisa. E aí escolhi um esquema de cores da minha cabeça, pro vermelho, um pro verde e um pro azul. E aí você consegue produzir, por exemplo, esse esquema, não sei se a gente pode chamar isso de gradiente de cores. A Mas gente essa, começa do zero na hora como? que vai colocar cores dinâmicas. Você começa com o número zero e assim vai? Não, você escolhe o número que ele vai ser. Tá. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar o que eu coloquei. Ó, eu coloquei que vai ser para o X. Ó, você tem que dar uma formulinha para a cor. Entendeu? A cor tem que ser um número. Então, eu falei aqui, olha, que o vermelho vai ser a distância de P até D. Esse é o meu ponto P, esse é o ponto D. Então, isso daí vai ser minha quantidade de vermelho. A minha quantidade de verde vai ser a distância de P até B, ou seja, daqui até aqui. E a minha Aí quantidade, escreve distância. isso, é como no GeoGebra. É como se você fosse calcular a distância aqui, ó, você calcularia distância de P até B. É que o meu tá com no modo com língua inglesa. Ô, Talvez. João, só uma Mas coisa, é você tá dando coloração aí para o segmento todo? para o segmento, exatamente. Ok. Se colocar PB também calcula a distância, viu? Sim, PD, bem lembrado. PD, ele já troca a formulinha. E a outra distância, eu coloquei a distância de P até C, daqui até aqui. Isso são tudo coisas empíricas, né? Tudo coisa da sua cabeça. Você poderia Não, multiplicar eu escolhi uma. Vamos escolher outra aqui, ó. Fala uma aí. duas vezes, ou Duas vezes põe PB mais PC. PB mais PC. Isso. Aí. Já tá bom de modificação. Vamos ver o que que vira. Ele vai mudar o esquema de cores e produzir uma outra cor aqui para preencher o triângulo. Eu coloquei esse ponto P, Se você mudar os pontos do triângulo, evidentemente vai mudar a sua rampa de cores aí. sim, Aí o senhor coloca letra maiúscula ou letra minúscula? Maiúsculo. Tá. a- o Tô começo tentando do fazer aqui. comando Maiúsculos são os pontos, né? é o próprio comando do GeoGebra. Se você fosse calcular aqui, por exemplo, a distância de P até D, como você faria aqui? Digita PB aí, João. Digita Ó, PB, dá um PB. enter, né? PB, enter. Ó, Ah, lá, ali já é uma coisa. ele fica, é o mesmo comando lá. Ó, que o Alessandro falou, se mudar o triângulo, né? Ele muda a rampa de cores, porque a gente está colorindo de acordo com esse esquema. Ok? Então, a complicação do esquema de cores vai ser de acordo com as formulinhas que você coloca. Aqui eu estou colorindo o segmento que é paralelo a um dos lados do triângulo. Por que que eu fiz isso? Porque senão não vai preencher o triângulo, vai chegar em algum lugar e parar. E eu queria preencher o triângulo como um todo. Mas a gente pode fazer isso para outros tipos de coloração, ok? E agora Perguntas? ele é cíclico, né? Ah, Legal. verdade, bem lembrado isso daí. Como existe um número finito aí, de 0 a 256, ou de, 255. de 0 a 1, qualquer valor que caia fora disso, o GeoGebra converte. Por isso que a gente pode pôr valores negativos ou valores maiores que 1. E aí, eventualmente, você vai cair em números que dão a mesma cor vermelha, mas são números distintos, ou azul ou verde. Tudo bem?
Bom, aquela foi a forma de fazer colorindo os segmentos, né? Mas a gente pode fazer as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho um triângulozinho aqui, bem pequeno, ABC. Eu quero colorir esse ponto de acordo com as distâncias, as retas que contêm os lados. Então, veja que eu tenho uma distância, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Então, eu simplesmente vou aqui no ponto, vou lá nas minhas configurações e coloco aqui, ó, João, distância de P. Oi? João Juan, eu queria pedir licença, que preciso dar uma saidinha agora. Queria deixar um abraço pessoal e espero vê-los aí na próxima semana. Certo. Eu posso parar de apresentar e seguir para. Não, pô, continua, fecha aí, que eu preciso mesmo dar uma. Não, não, fica tranquilo, tranquilo. Um abraço aí, Abraço, obrigado. valeu. Ó, Tchau, alguém assume a Alessandro. tarefa de fazer perguntas aí, por favor. Obrigado, Alessandro. Bom, então eu vou colocar aqui para vermelho a distância de P até o segmento. Não preciso passar a reta, eu simplesmente coloco os comandos aqui conforme eu faria a conta no GeoGebra. Para o outro lado, da mesma forma, até o segmento BC, depois até o segmento AB. Ativo o rastro, aqui, show 3, rastro. E eu posso agora ir lá e arrastar o meu ponto e vocês vão ver que ele vai ser colorido de acordo com isso, certo? Bom, mas concordo que vai ficar demorado, né, para você preencher uma certa distância aqui, cobrir uma região do plano. Então, qual que é a tática aqui? Tática é você abrir a janela de folha de cálculo. Eita, ele já está estragando a brincadeira. A janela da folha de cálculo e colocar aqui um controle deslizante. Eu estabeleci de 0 a 10 inicialmente e também defini um ponto que eu chamei P0. Ele está aqui, ó, esse ponto aqui. Okay? A partir desses pontos, aí eu vou fazer essa reta vertical aqui de pontos. Como eu vou fazer? O primeiro passo é gerar uma sequência de pontos aqui no item A. Sequência de pontos, não de números. É como no Excel, coloca 1 e 2 ali, seleciona, arrasta. Eu arrastei até os 60, só para vocês, para quem nunca usou o Excel. Ó, 1, 2, seleciona, vai lá, você deu para ele o padrão aqui, clica, arrasta, é isso daí, ok? Então, vou fazer aqui, e depois eu vou fazer aqui no item E, eu vou, a partir do P0, construir uma sequência de pontos para baixo do P0. Então, eu vou fazer P0 mais, eu vou abrir parênteses, P, vírgula, menos A1 sobre 10. 10 é um número padrão que eu gosto, A1 é o valor 1, então veja que isso vai me produzir um pontinho aqui abaixo do... deixa eu tirar isso daqui. Não, não vou tirar porque vai apagar. Esse daqui é um pontinho abaixo do P0. Ele está aqui, ó, E1, certo? Se eu clicar e arrastar, ele vai fazer um monte de outros pontos abaixo do P0, ok? Se você fizer isso até o 60, você vai obter esse monte de pontos aqui na cor preta, ok? Então, como a gente faz para colorir? Espera,
verdade, pode fazer depois, mas vamos lá. Então, você define o primeiro pontinho, clica com o direito, vai lá nas propriedades do objeto, vem aqui avançado, e você coloca aqui o esquema de cores que você quer. Então, por exemplo, a distância de, de P0 até o vértice A. Okay? Aqui, por exemplo, distância de P0 até o vértice B. Mas veja bem, se você fizer isso, todos os pontos vão ficar com a mesma coisa. Então, eu, na verdade, vou colocar os pontos que eu gerei ali na lista B. Okay? E aqui os pontos que eu gerei na lista B também. Vou deixar outra cor igual. Ó, veja que essa cor aqui, agora, ele forneceu o mesmo ponto do valor, mas a cor, aparece aqui na planilha também, está associada com a posição do ponto em relação ao vértice A e ao vértice B. Então, vamos ver aqui. Eu vou deletar isso e mostrar para vocês. Se você for aqui nas propriedades, você vai ver o esquema de cores que eu usei. Veja aqui, ó, a definição do ponto. P0 mais T menos A1 sobre 10. O A1 sobre 10, o menos ali é para fazer na direção descendo. Se quisesse subindo, era só deixar A1. 10 é um número que eu gosto, que parece que faz uma cobertura razoável. Mas veja que as cores estão definidas como sendo distância de D1 ao segmento AC. Então, essa distância aqui até esse segmento. Na verdade, é o primeiro ponto aqui até esse segmento. Para a cor verde, vai ser do primeiro ponto aqui nas sequências até o segmento BC, que é esse segmento aqui. E para a cor azul é a mesma coisa, só que para o segmento restante. A partir disso que você definiu as suas cores, você clica aqui, arrasta para todo mundo, vai lá arrastando. Ele já vai fazer você já vai ter o conjunto de pontos aqui na vertical, que é como se fosse um scanner. O Losada, no artigo dele, que é o artigo que eu sigo para isso, ele chama isso de scanner. E aí está pronto. Teoricamente, é para funcionar bem. E aí gera essas figuras estranhas, bonitas, aí cada um vai ter um sentimento em relação a isso. Vamos diminuir aqui um pouco da velocidade. A qualidade da figura você aumenta colocando mais pontinhos. Eu coloquei menos pontos para que não fique muito pesado para rodar. O GeoGebra Online tem uma certa dificuldade para rodar isso. Bom, e existem... eu vou ver se eu mando o artigo do Losada para vocês. Uma série de coisas interessantes que você pode ilustrar com esse tipo de trabalho. Além do fato de ser legal. Do meu ponto de vista, é legal. Ok? Bom, essa é uma delas. Façam em casa, tarefa de casa, né? Façam um triângulo e coloquem para a cor dinâmica a distância do vértice ao ponto. Como tem 3 vértices, vão ter 3 escalas de cores, 3 cores, R, G e B. E aí você vai ver que vai dar uma figura que lembra de longe
padrão de interferência luminoso. Se eu conseguir aqui, eu vou mostrar. Isso daqui é o que eu falei para vocês, se eu não me engano. Esse daqui é exatamente a mesma construção que eu mostrei anteriormente, só que o R é a distância, a cor vermelha é a distância do ponto até o vértice A, o verde é a distância do ponto até o vértice B, e o azul é a distância do ponto ao vértice C. E aí dá essa figura interessante. E aí, se você aumentar a velocidade, ele começa a fazer buracos na figura. O parâmetro T, que é o controle deslizante, tem que ser um valor pequeno, senão fica buracos também. Mas era isso, acho que é só para mostrar outras coisas, né? Algumas outras coisas também que podem ser interessantes, ou para que vocês, muitos de vocês já devem ter visto. Bom, é assim que fizeram o processamento do vídeo, eu disponibilizo para todos. E acho que é isso. E aí deixar aqui o meu Feliz Natal, né, a todos. Eu fiz não, né, eu peguei de um colega conhecido, que eu não conheço, e dei uma incrementada. E é isso, Feliz Natal a todos. Acho que tem muita coisa para discutir aqui em cima, mas não é esse o objetivo. Bom, estamos abertos a perguntas, discussões. Se alguém for tentar fazer e der pane, aí Eu estou cada fazendo um. aqui, mas não consegui colocar todos os pontos dinâmicos. Sim, põe Mas uns vou tentar. três, põe uns três e faz. Que depois é só aumentar. É só questão de ter paciência para fazer o arraste no, na folha de cálculo. Sim, eu fiz alguma coisa errada aqui, que não deu certo. Certo. O elemento principal que você tem que ter é a formulinha que você quer. Eu sugiro começar com essa daqui, de fazer um segmento e colorir ele de qualquer cor que você queira. Põe aqui, por exemplo, eu vou pegar esse outro que ele está funcionando mais decente. Por exemplo, faz um segmento, vai lá. Ó, aqui você tem o X dos. Achei, é porque eu não tinha colocado rastro em todos. Espera aí. Ah, então fechou. Agora é só explorar. Certo? Bom, é isso, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Muito bom, John. Perguntas? 9 guerreiros. Eu só queria comentar, assim,